Quero convidá-los e convidá-las para lermos a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Esses papeizinhos vão ficar aqui o mês todo. E no final do mês, nós vamos orar e agradecer a Deus pela resposta e pelo socorro de Deus nas nossas vidas. Amém? Temos orado e pedido a Deus para confortar e abençoar a vida do irmão Pedro, da Michela. Pedro perdeu a mamãe essa semana e desejamos que Deus continue a confortá-lo e abençoá-lo. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um homem dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você é mestre em Israel e não consegue compreender estas coisas? Já tem tempo que eu venho estudando a vida de Nicodemos. E eu demorei muito para entender o que Jesus diz para Nicodemos. E eu fiquei tentando entender quem era esse homem. O que ele fazia? Não descobri qual era a profissão dele. Tudo indica que era professor. Era alguém que ensinava. E nos relatos, esse homem era alguém que fazia parte do Sinédrio, que era um tribunal eclesiástico, um tribunal religioso, um tribunal político, que resolvia as questões mais embaraçosas que as pessoas tinham sobre usos, costumes religiosos. E ele era aquele fariseu que cumpria tudo, que fazia todas as coisas que lhe era determinado. Se era para orar 3 vezes durante o dia, ele orava as 3 vezes, de manhã, na hora do almoço e à noite. Se era para dar o dízimo da colheita, ele fazia tudo certinho. Mas aquele homem ainda não estava satisfeito. Aquele homem ainda não estava satisfeito. O seu coração ainda não experimentava a companhia de Jesus. O seu coração ainda não estava cheio do Espírito. Ele ainda não entendia bem as coisas de Deus. Ele falava de Deus, ele ensinava sobre Deus, ele lia sobre Deus, mas ele não conhecia a Deus. Pode? Ele vivia envolvido e vivia examinando até algumas coisas que aconteciam. E algo chama muita atenção desse homem, porque ele começa a ouvir falar de Jesus.
e começa a escutar sobre alguns milagres. E ele, sobretudo, escuta falar sobre Filipe e Natanael, que se converteram. E ele começa a ouvir sobre pessoas. E é interessante que o nome de Nicodemos só aparece no Evangelho de João. E eu ousei pensar sobre este homem chamado Nicodemos, e o nome dele tem um significado muito interessante. Significa conquistador do povo. E o que me chama a atenção neste homem é que ele ainda não estava satisfeito. Ele queria ter mais de Deus. Ele queria entender mais das coisas do reino de Deus. Ele queria conhecer a Jesus. E o que acontece com esse homem me chama muita atenção. Porque Nicodemos é um homem que precisa começar tudo, mas do zero. E esse homem sai à noite. E sai para encontrar Jesus. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus. Por que ele não foi durante o dia? Porque se alguém lá do Sinédrio ficasse sabendo que ele estava conversando com Jesus, ele seria perseguido. Poderia até ser morto. Mas na verdade aquele homem não queria se comprometer. Não queria que ninguém visse. À noite, porque seria apenas uma conversa informal com o Senhor. E olha que Jesus conhecia o coração de Nicodemos, como conhece o meu coração, como conhece o seu coração. Sabe quem é você, sabe quem sou eu. Sabe tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos enfrentando. Sabe se a nossa vida está legal, se nós estamos realizados no trabalho que nós fazemos, se nós estamos felizes no nosso casamento. Conhece a enfermidade que nós ainda não descobrimos. Ele sabe dos acontecimentos da nossa história, sabe tudo. E é interessante que esse homem chega e fala, olha, o Senhor deve ser alguém vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. E parece que Jesus muda de assunto. Olha o que Jesus disse. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, escondido, em secreto. Nicodemos foi procurar Jesus, por quê? Não estava satisfeito. Sua vida era vazia. Ele falava de Deus, mas não conhecia a Deus. Ele vivia e convivia com pessoas em reuniões que falavam de Deus, mas que Deus não estava presente. Aquele homem não estava satisfeito e queria algo em sua vida. Talvez você já esteja na igreja há muitos anos, mas você ainda não conhece a Deus. Talvez você já tenha escutado falar de Jesus por tempo e tempo, mas você ainda não sabe quem é Jesus. E nesta noite, nós vamos encontrar aqui Jesus que não fica rodeando, mas vai direto ao ponto e diz, Nicodemos, importa nascer de novo. E Nicodemos continua não entendendo nada. Nicodemos faz uma pergunta parecida de uma criancinha, parecido de alguém que estava boiando na história, né? Nicodemos fala assim, por acaso eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Vê se pode. Parece que o cara estava abilolado, né? Como diz aí na linguagem mais popular. Parece que deu uma pane. Mas olha o que esse homem diz. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele não estava entendendo nada. E ele não sabia nem com quem ele estava conversando. Pode um homem nascer sendo velho? Quase que Jesus disse assim, larga de ser bobo, Nicodemos. Claro que pode. E pode nascer, e pode começar tudo do zero. Porque você está contaminado com toda essa tradição dos fariseus.
Você está tão contaminado na sua vida religiosa que você não consegue ver as coisas que Deus tem preparado para você. Você já está tão cheio de coisa que você não aceita mais nada que Deus quer oferecer para você como bênção para a sua vida. Interessante que esse homem era alguém que já podia estar satisfeito, porque ele tinha chegado ao Sinédrio, era um dos principais, daqueles que ditavam as normas religiosas da sua época. Só lhe faltava uma coisa: nascer de novo. Talvez hoje, eu e você, precisamos nascer de novo. Não voltar lá no ventre da mamãe, mas nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele fala para mim. E quanto mais eu estudei sobre isso, mais eu fiquei maravilhado. Água é o que a gente vê aí, e que já está até faltando. Água. Água é esse sinal visível. Quando a gente batiza alguém, a gente usa água e coloca água na cabeça, para dizer que algo no íntimo daquela pessoa já aconteceu e que o Espírito Santo da promessa já clareou aquele coração. É interessante que aquele homem saiu no escuro para que Deus pudesse iluminar a vida dele através do seu Filho Jesus Cristo. E foi Jesus quem disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não vai viver em trevas. Talvez você ainda esteja em trevas. Talvez você seja como Nicodemos, alguém que faz tudo certinho, mas ainda não conhece o Senhor. E Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nessa noite eu queria fazer um desafio a você, meu irmão, minha irmã. Queria fazer um desafio como Jesus fez a Nicodemos. Nicodemos diz: como que pode acontecer uma coisa dessa? Como que isso pode acontecer? Pode acontecer, com certeza pode acontecer. E Jesus no versículo 10 diz: você é mestre em Israel e você não consegue entender isso. Nascer de novo nada mais é do que começar tudo do zero. Começar tudo de novo. O apóstolo Paulo precisou cair do cavalo. E até o seu nome foi mudado. Ele começou tudo de novo, mas seu nome foi mudado. Não era mais Saulo. Agora você tem um novo nome. O seu nome é Paulo. Talvez você não precise mudar o seu nome, mas talvez você precisa mudar urgentemente a maneira como você tem vivido. Talvez você precise passar um apagador na sua história e começar tudo de novo. Começar o seu casamento de novo. Começar o seu trabalho de novo. Começar a sua vida cristã de novo. Começar tudo do zero. Aprender com Jesus. Importa nascer de novo. Sabe que esse texto bíblico, e eu achei isso fenomenal, porque eu já tinha escutado tantas vezes e fui pesquisando, e é a mais rica parte da Bíblia. Até alguns teólogos diz que esta é a Bíblia em miniatura. Nada mais acontece na vida de um ser humano a não ser a partir de um novo nascimento. Quem sabe voltar no ventre materno, mas agora ser gerado pelo Pai. Nascer de novo e a partir da manhã dizer: a partir de hoje eu já não xingo mais. Porque eu vou aprender a falar aquilo que edifica e eu vou aprender a falar com Jesus. Eu vou aprender a andar com Jesus. Eu vou aprender a falar com Jesus. Quem já teve um bebezinho e agora tem alguém maior, né? Sabe muito bem disso. De vez em quando a gente precisa aprender tudo de novo. E o que eu quero dizer com isso? Eu conheci um homem lá no hospital evangélico. E ele teve um acidente de carro. E a batida na cabeça foi tão grande que apagou tudo. E ele não conseguia reconhecer nem a esposa. E o médico foi conversando, depois que ele voltou,
de 32 dias de coma, começou a contar tudo de novo e a reprogramar a sua vida. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a sua esposa, apavorada, ficou tensa e disse: e se ele não gostar mais de mim? E se ele não for mais com a minha cara? E se não me achar bonita? Na primeira oportunidade que ele teve de ver a esposa e que disseram para ele: essa é a sua esposa, ele disse: nós somos casados há quanto tempo? E ela com lágrimas disse: 18 anos. Ele falou assim: puxa vida, nunca podia imaginar que eu tinha uma esposa tão bonita como você. Ele perguntou: o que mais que tem legal na minha vida? E aí ela começou a contar dos filhos, do trabalho. Mas quando ela saiu, ela falou: pastor, esse homem nasceu de novo. Porque ele reclamava de mim. Meu cabelo curto era feio, meu cabelo comprido era feio. Meu estava gorda, eu estava com variz, eu estava com tudo. Ele olhou para mim e falou: puxa, eu não imaginava que eu podia ter uma esposa tão bonita quanto você. Falei que nós tínhamos 3 filhos. E ele disse para mim: puxa vida, eu quero vê-los. Devem ser lindos. E uma enfermeira muito sarrista diz assim: ah, se meu marido batesse a cabeça também. Falei... E quando eu estava estudando, eu pensei assim: é isso que Deus quer da gente. Uma batida na cabeça tão grande. Que comece tudo de novo. Mas comece agora para valer. E que a gente consiga ver o belo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. Parar de reclamar, parar de lamentar, parar de chorar, ser uma nova criatura. Nós parece que aprendemos com Nicodemos uma ladainha, que a gente já não sabe falar mais nada a não ser reclamações, impropérios. Já pensou você nascer agora e dizer assim: a Dilma é a presidente do país? Falou: que joia! Que linda! Só bater na cabeça mesmo. Não tem jeito não, viu? Deus pode fazer coisas tremendas na nossa vida, na nossa história. E hoje, a transformação que Deus quer fazer na sua vida é através do Espírito Santo da promessa. Você já voltou para casa algum dia e chegou lá na sua casa e olhou para a sua casa e disse assim: puxa vida, nessa minha casa não tem alegria, eu podia ter uma casa melhor, eu podia ter uma casa maior, eu podia morar em outro lugar. Você já chegou no seu trabalho e disse assim: puxa, eu podia trabalhar em outro lugar, eu podia trabalhar num lugar melhor, eu podia trabalhar num lugar onde eu fosse feliz. Os lugares não precisam mudar, minha casa não precisa mudar, meu cônjuge não precisa mudar, minha igreja não precisa mudar, meu endereço não precisa mudar, meu trabalho não precisa mudar. Importa mudar você e começar do zero a partir de agora. Importa nascer de novo. E eu não posso encerrar antes de dizer que Nicodemos é citado por mais 2 vezes. E as 2 vezes que Nicodemos é citado, demonstra que esse homem experimentou um novo nascimento da água e do Espírito. Um deles, veja lá, João capítulo 7, versículo 50. Olha que interessante. No julgamento do Senhor Jesus. Evangelho de João capítulo 7, versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam ele: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não te levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Jesus disse: opa, por que vocês não ouvem o que ele tem para dizer? Eu ouvi e a minha vida foi transformada. João 19. E eu quero encerrar aqui. Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 39
8h40. Agora, no sepultamento do Senhor Jesus. Quero ler a partir do versículo 38. Eu fiquei muito emocionado quando eu li isso, porque Nicodemos participou de algo que, se ele não fosse uma nova criatura, ele não teria participado. Ele ajudou a preparar o corpo do Senhor Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu, e então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, escondido, para ninguém ver, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Nessa noite, Jesus olha para mim e para você e diz assim: importa nascer de novo. Começar do zero. Esqueça, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse tema do nosso mês, consagração. E eu quero orar por você hoje. Eu quero orar. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar você para vir aqui à frente. Se é esse o desejo do seu coração, dizendo assim: Senhor, eu estava como Nicodemos, eu estava vivendo uma vida muito envolvida nas coisas do Senhor, mas sem um compromisso com o Senhor. A partir de hoje, eu quero viver diferente. A partir de hoje, eu quero primeiro ter um compromisso com o Senhor, e as outras circunstâncias que acontecerem na minha vida, que sejam consequência do meu compromisso em buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida.